Olá pessoal, nesse vídeo vamos abordar os teoremas de De Morgan, que tem aplicações dentro da álgebra booleana que já vimos em outros vídeos aqui no nosso canal. Então, nós vimos e sabemos, vimos em outros vídeos e sabemos que a álgebra booleana ela permite analisar circuitos lógicos. Que circuitos lógicos são esses? São circuitos que utilizam portas lógicas tipo porta NAND, porta OR, porta SHOR, as portas lógicas que nós já vimos em outros vídeos. Ele permite também expressar matematicamente como as saídas se relacionam com as entradas, ou seja, a relação entre entrada e saída dos circuitos lógicos. Então, para isso, existem teoremas que podem nos ser bastante úteis para a realização das análises desses circuitos lógicos. E da mesma forma, eles vão permitir que simplifiquemos as expressões e os circuitos lógicos. Então, nós temos circuito lógico, encontramos as expressões e a partir das técnicas utilizadas da álgebra booleana, nós podemos simplificar essas expressões e representá-las através do circuito lógico. Então, temos os teoremas para uma variável e os teoremas para mais de uma variável, ou seja, teoremas para sistemas multivariáveis. Então, para os sistemas de uma variável, nós temos o teorema 1, x e 0, que é igual a 0. Lembre-se que nós temos uma porta AND, então essa porta lógica desse primeiro teorema é uma porta AND. Então, x e 0 igual a 0, x e 1 igual a x, isso no teorema 2, x e x é igual a x, e x barra, ou x barrado, é igual a zero. Então, são os teoremas para uma única variável. Então, esses são os três teoremas iniciais. Prosseguindo, nós temos que x ou 0, agora nós temos uma porta ou porta OR. Nós temos x ou 0 igual a x, x ou 1 igual a 1, x ou x igual a x, e x ou x barra é igual a 1. Então, são os teoremas para a única variável também, agora utilizando a porta OR. Então, os teoremas de 1 a 8 foram aplicados à variável x. Então, você pode chamar de outro nome que é desejado, mas chamamos aqui de variável x. Na verdade, x pode apresentar uma expressão com mais de uma variável. Isso é uma ocorrência que pode acontecer. Então, exemplo, temos que A e B barra, e A e B barra do teorema 4. Tá? Isso é o que pode acontecer. O sistema está muito variado. Então, o mesmo raciocínio pode ser aplicado para qualquer um dos teoremas de 1 a 8. E temos mais teoremas. Temos o teorema 9 da comutatividade, x ou y igual a y ou x, x e y igual a y e x. Tá? Isso é da comutatividade. Isso aqui fazendo analogia com a álgebra convencional. A associatividade, x ou y ou z é igual a x ou y ou z, que é igual a x ou y ou z. Isso é a associatividade, que é x e y, z, é igual a x e y e z, que é igual a x e y e z. Então, isso é a da associatividade. Nós temos também a propriedade da distributividade, ou seja, da fatoração. Nós temos que, vamos utilizar aqui a canetinha, nós temos que x e y ou z é igual a x e y ou x e z. E ainda w ou x e y ou z é igual a w e y ou x e y ou w e z ou x e z. Isso aqui é da distributividade. As outras, os teoremas 14, 15A e 15B não são, eles não possuem propriedades análogas na álgebra convencional. Então, x ou x e y igual a x, x ou x barra e y igual a x ou y, x barra ou x e y igual a x barra ou y, não encontram analogia na álgebra convencional.
Então, como exercício, deixamos essas expressões para que vocês simplifiquem. A e B barra e C mais A, ou mais, não, desculpem, ou A barra e B barra e C barra, Y igual a e B e C, ou A e B e D. Então, vamos fazer as simplificações, tá? Aplicar os teoremas, fazer as simplificações e encontrar uma resposta para cada uma dessas expressões. Tá? E também é possível também desenvolver o circuito lógico para essas expressões também. Então temos os teoremas de De Morgan. Então, dos mais importantes teoremas da álgebra booleana, dois dos mais importantes teoremas da álgebra booleana são atribuídos a Augustus de Morgan, tá? Que foi um matemático que desenvolveu a álgebra booleana, tá? Os teoremas de De Morgan. Então nós temos o trabalho na área de trigonometria, álgebra de funções hiperbólicas, introdução em indução matemática e a lógica matemática, que foram trabalhos desenvolvidos por De Morgan. Então, tais teoremas são extremamente úteis para simplificar expressões em que uma operação OR seja invertida, onde nós temos uma impressão OR na forma de inversão, ou seja, seria equivalente a colocar uma inversão na saída da operação OR, ou uma operação AND também invertida. Então teríamos x ou y barra é igual a x barra e y barra, e x e y barra é igual a x barra ou y barra. São dois teoremas que são bastante importantes dentro da álgebra booleana. Os teoremas 16 e 17 são aplicados a variáveis x e y. De uma forma geral, x e y podem representar expressões com mais de uma variável. Exemplo, a e b barra ou c barra. O teorema pode ser estendido para mais do que duas variáveis. X ou y ou z barra é igual a x barra e y barra e z barra. X e y e z barra é igual a x barra ou y barra ou z barra. Tá? Quando aplicamos mais do que duas variáveis. Lembrando que nos estudos iniciais de álgebra digital, de circuitos digitais, nós vemos as portas lógicas com duas entradas, mas elas podem ter mais de uma entrada. Podem ter 4 entradas, 8 entradas, tá? Dependendo das aplicações. Do ponto de vista prático, é como se partíssemos o sinal de inversão em cada ponto de onde existe um operador na expressão. Mudasse o operador neste ponto e dessa forma podemos realizar tal procedimento até que a expressão contenha para que ela contenha apenas variáveis simples invertidas. Então nós partimos do sinal de uma inversão e chegamos ao ponto de termos apenas variáveis simples invertidas. Essa é a análise para o teorema de De Morgan. Então, no exercício deixamos essas expressões para serem simplificadas, tá? Aplicando o teorema de De Morgan. Então temos algumas implicações que são decorrentes do uso do teorema de De Morgan. Então o teorema 16, do ponto de vista de circuitos lógicos, nós temos que x ou y barra é igual a x barra e y barra. Percebemos que o lado esquerdo é a saída de uma porta NOR, ou seja, NOT OR, ou seja, uma porta ou invertida. E o lado esquerdo, do lado direito, é da saída de uma porta AND com as entradas invertidas. Nós temos entradas x e y invertidas, ou seja, com a utilização de uma porta
NOT. E isso significa que essas portas são equivalentes. Tá? Então podemos ver aqui na gravura, na representação do teorema 16, que nós temos x ou y barra é igual a x barra, significa que tem um x, entre a variável x eu utilizo uma porta NOT, ela vira x barra, e y barra, ou seja, a entrada y, então colocamos uma porta NOT e ela se inverte e temos a expressão que é equivalente a x mais, x ou y barra. Então essas portas são equivalentes. Na figura A. Na figura B, nós temos o circuito equivalente, tá? Que a representatividade aqui, esses ciclos representam a porta NOT e a representação das equivalências a uma porta NOR, como vimos aqui na figura A. Ainda dentro das implicações dos teoremas de De Morgan, vemos que o teorema 17 podemos observar que o lado esquerdo é a saída de uma porta agora NAND. Antes tínhamos uma porta NOR, agora temos uma porta NAND. E do lado direito nós temos agora uma porta OR com as entradas invertidas. Tá? Só a porta OR com as entradas invertidas. Então, em termos de circuito, nós teremos essa representação aqui. X e Y barra, a porta AND com a saída invertida. A sua equivalência aqui no circuito. Isso aqui é igual a umas entradas XY, utilizando uma porta NOT, nós temos X barra e Y barra, gerando no final X barra ou Y barra igual a X e Y barra, fazendo as equivalências. Então o circuito equivalente ao teorema 17 na figura A, e na figura B o circuito equivalente a uma porta NAND. Como exercício, deixamos este diagrama, esse diagrama do circuito lógico, e pede-se para fazer a determinação da expressão lógica para o circuito abaixo e simplificá-lo utilizando os teoremas de De Morgan, e em seguida desenhar um novo circuito lógico obtido. Tá? Então nós temos algumas formulações. A diferença é que teremos aqui 3 entradas, mas o princípio de porta é lógico. Nós vimos agora que o teorema nós podemos utilizar para mais de uma variável. Então vamos utilizar o circuito, fazer a simplificação e desenhar o novo circuito. Ok? Bons estudos, até o próximo vídeo. Um forte abraço, um abraço sideral. Não deixe de deixar seus comentários, dar o seu like e subscrever no canal Eletrônica. Um forte abraço a todos, um abraço sideral, até o próximo vídeo.